gente finalizar feições erosivas, que é algo que o Enem, ele ama, ele adora, bem como os vestibulares, tá? Vamos aqui, então, fazer uma representação de algo importante. Nunca será, tá, o desenho pelo desenho, gente. Os desenhos, eles são representações, até porque a prova do Enem é uma prova de magética. Ou seja, cai bastante isso aqui. Então, vamos imaginar aqui, ó, essa situação aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui uma representação de algo muito recorrente nas provas. Quem aí já viajou e já viu um relevo inclinado, que geralmente o aluno ama chamar de barranco, né? Mas são aqui as encostas, os relevos inclinados. E aí, quando está inclinado demais, parecendo um paredão, a gente chama de escarpa, um relevo escarpado. Olha só, isso aqui, ó, é um relevo inclinado. Vocês já viram parecendo um rasgado? Parece que foi rasgado o relevo. E existe, então, isso ali dentro, aqui na superfície, um desgaste muito grande. Eu vou ter aqui, ó, numa primeira camada mais superficial, o que a gente chama de solo, galera, tá? Então aqui, ó, na primeira aqui a gente tem o solo, que é o que popularmente a galera ama chamar de terra. Fechou? Aqui embaixo eu vou considerar o que a gente chama de nível freático ou lençol freático. Tranquilo? O que seria isso? Lençol freático ou nível freático? É uma zona supersaturada. Uma zona supersaturada aqui de umidade, água. Então, eu vou ter aqui, nessa parte de azul, o nível freático. E aqui embaixo, é muito comum esse desenho, porque ele é universal. Vocês vão ver mais ou menos uma representação de desenho assim, que está representando o que a gente chama de rocha matriz. O que é a rocha matriz? É aquela rocha impermeável, tá? É aquela rocha que ainda não necessariamente começou a sofrer com as ações do intemperismo. Então, a parte mais baixa, eu tenho a rocha matriz. Então, eu apresentei aqui, já no quadro, uma questão de profundidade. Solo, zona de umidade saturada e rocha matriz. Patrick, mas como que acontece dessa água descer? Tudo está envolvido com, de repente, muita chuva. Então, eu vou ter aqui, sobretudo nesse desenho, a erosão pluvial sendo a grande responsável por tudo que está acontecendo aqui nesse desenho. Para acontecer isso aqui desse desenho, é necessário ter um relevo inclinado em uma área de recorrência de chuva, onde eu vou ter o quê? Escoamento superficial da água. A água ela entra em contato e desce superficialmente. Cuidado, gente! Quando a água infiltra, ela entra no solo na vertical, a gente chama isso de infiltrar. Existe pressão diferenciada
no solo e na rocha. Quando essa água entra na vertical, é infiltrar com I. Mas muitas das vezes ela pode entrar na vertical e assim que entra, devido a uma mudança de pressão interna, ela se desloca na horizontal. Isso já é chamado de percolar, percolação, tá bom? Com P aqui então. O que vai acontecer? Vai começar a chover. Como o relevo está inclinado, a água está escoando superficialmente. A água, gente, ela vai... Primeiro você tem aqui, ó, o perfil do relevo, normal. Uma vez que a água ela está escoando, ela está escorrendo ali na superfície, grosseiramente comparando, é como se alguém tivesse pegado uma unha no solo ali, ó, e feito isso. Eu estou deslocando solo, terra. Isso é erosão. Só que eu estou criando um processo erosivo concentrado inicial. Não é isso? É como se estivesse assim e aí, de repente, ó, ficou pequenininho ali. Eu vou colocar um S aqui, porque esse processo inicial, ele tem um nome, ele está representado aqui, através dessas linhas iniciais. Esse processo, ele é chamado de sulcos. O que é o sulco mesmo, Patrick? É o processo erosivo inicial e concentrado. Afinal de contas, ele está concentrado ali parecendo uma linha, não é isso? Um processo erosivo, através da água, da chuva, que está deslocando uma parte. Queridos, quando acontece isso, criou-se uma espécie de caminho. Tá vendo como é que deu uma rebaixada ali? O que passa a acontecer? A água, ela criou um caminho. E sempre que ela estiver escoando, existe uma tendência muito grande desse escoamento superficial da água que está descendo ali passar por ali, sempre por aquele caminho. E aí vai fazer isso aqui, ó. Vai aumentar esse processo erosivo. E aí já não é mais chamado de sulco, é chamado de ravina, tá? Aí eu vou mudar aqui, ó, por exemplo, a cor. Eu vou pegar, por exemplo, um pedaço aqui, ó. Peguei esse pedaço evoluído aqui, ó, que tá maior, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, trago para cá, eu vou chamar de ravina. Algumas questões, de maneira mais genérica, eles colocam assim, suco ou ravina. Mas ele está querendo dizer que é um processo mais inicial de erosão. Já caiu, inclusive, no Enem, tá? Nós vamos mostrar aqui já já. Pode chamar de suco ou ravina, mas quando a gente é mais específico, a ravina aqui, a ravina é a evolução do sulco. Ou seja, houve um processo ainda mais intenso de quê? Erosão. Aí entra o que mais cai na prova. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Isso que eu vou fazer aqui de azul aqui agora é porque foi tão profundo, que chegou ao nível freático, tá? Então, essa área atingida aqui, ó, chegou até o nível freático, o lençol freático. Isso aqui é chamado de vossoroca ou bossoroca. O que é? Patrick, é uma ravina evoluída. Tem um conceito aqui, tem uma parte muito importante. A ravina chegou a um grau de profundidade ao ponto de atingir uma zona superúmida que a gente vai chamar de nível freático ou lençol freático? Não. A vossoroca ou bossoroca chegou? Chegou. É interessante porque para criar a vossoroca, você tem erosão na superfície, você tem uma erosão interna,
superficial, subterrânea, porque a água que pode percolar aqui, que vai, né, numa direção na horizontal, é como se ela estivesse escavando de dentro para fora e a água que escoa da superfície de fora para dentro. Então você está desgastando os dois lados, até chegar a encontrar na zona de saturação de água, de umidade aqui. Então, a vossoroca nada mais é do que o processo erosivo superficial e subsuperficial até o nível freático. Perfeito? Então, nós vamos ter essa situação aqui. Para ser vossoroca, eu vou fazer umas bolinhas de azul aqui, vossoroca ou bossoroca. Você tem que conseguir chegar, a erosão tem que chegar até o nível freático. Perfeito? Essa é a diferença. Isso cai muito? Cai muito. Por quê? Causa e efeito. Eu tenho isso em áreas que não tem cobertura vegetal, porque a vegetação protege o solo, retarda o processo de erosão. Então, quando você tem um solo exposto, inclinado, numa área de recorrência de chuva, esse processo aqui de ravinamento, vossorocamento, é muito comum. Então, daqui a preocupação, porque essa área, gente, como que eu vou criar gado ali agora? Como que eu vou plantar alguma coisa? Não tem jeito. Como que eu vou construir uma estrada aqui agora? Não tem jeito. Ah, mas você constrói na lateral próxima. Mas daqui a um tempo, isso aqui pode ir avançando, o que é uma tendência, até chegar nas estruturas de uma ponte, de uma rodovia, e vai causar transtorno. As áreas mais baixas, tá? A água que escoa está empurrando, porque está arrancando. Esse rasgado, esse desgaste aqui, foi causado pela água que está arrancando e está levando. Vai causar o assoreamento de rios lá embaixo. O que é isso? Grosseiramente falando, para você ilustrar muito bem, é a substituição de sedimento por água. E aí, quando chove demais, não tem rio para receber a água, porque ele foi preenchido por sedimento, fragmentos de rocha. E aí causa enchente nas áreas de baixada, que geralmente já foram construídas, áreas urbanas aqui embaixo. Ô, Voz, coloca para a gente, por favor, a questãozinha, só para a gente olhar que ela existe de fato, já caiu de diversas formas. Coloca a imagem aí pra gente. E olha aí. Olha aí. Você pode até me tampar. Coloca a imagem aqui. Onde eu tô? Por favor, Voz. Isso. Olha lá o desenho lá. Pode puxar mais. Olha o desenho da questão e olha o meu desenho. Coloca um do lado do outro aí, Voz, por favor. Gente, olha isso. Vocês estão vendo que aqui, por exemplo, ó, aqui nessa área, aí tá ótimo, que aqui nessa área que é a questão que caiu no Enem, você está percebendo que tem ali um pouco de vegetação? Não tem vegetação suficiente, por isso que causou. E aí vai causar enchente nas áreas de baixada. Alternativa A aí nessa questão. Pode tirar ela, obrigado, viu, Voz? Deu para entender? Causa e efeito.